É inegável que algo estranho está acontecendo, os ventos estão mudando, as placas tectônicas estão se movendo. Ao longo desses últimos anos, nessa nova ditadura que a gente vive, também conhecida como democracia relativa, tem uma justiça relativa. E essa justiça relativa transformou o ato de um parlamentar como se fosse um crime. Parlamentar que fala, que indaga, que critica a autoridade do judiciário, se transformou num risco à democracia. E o Congresso foi dissolvido, em grande parte por culpa dos presidentes das duas casas que se recusam a tomar uma atitude. Mas teve um outro nicho da nossa sociedade que também sofreu igual ou pior prejuízo nessa ditadura: os advogados. Hoje, os advogados já não têm mais as suas prerrogativas, não podem defender os seus clientes, não podem ter acesso aos autos e muitas vezes são até mesmo perseguidos por defender clientes. No 8 de janeiro, nós temos o caso de uma advogada que foi presa por estar defendendo a sua cliente, que estava ali presa no 8 de janeiro. Temos o caso dos advogados do Bolsonaro, que também sofreram sanções, o Chiquini, que teve a sua voz cerceada durante a defesa do seu cliente, o advogado do Paulo Faria, que foi multado. Então, assim, ser advogado no Brasil hoje é quase tão humilhante quanto ser um deputado federal e senador, graças ao nosso judiciário. E quem poderia ter feito alguma coisa nunca fez nada. A OAB, que cobra caro todos os anos para cada advogado poder advogar, não faz nada, ignora. Não só isso, muitas vezes bate palma e sai em defesa do que o Alexandre de Moraes está fazendo. Olha o nível da humilhação que os advogados do Brasil estão passando. Nós chegamos no ápice dessa humilhação quando um ex-presidente da OAB disse isso aqui, ó. Quem é o ex-presidente da OAB que pediu bala na nuca para Bolsonaro? Felipe Santa Cruz. Ele foi presidente da OAB, justamente nesse período em que os advogados no Brasil foram igualados a lixo, a escória, e perderam suas prerrogativas. Ele fala que o Bolsonaro deveria receber uma bala na nuca. A situação ficou tão ruim, mas tão ruim, que os advogados finalmente, a Ordem dos Advogados do Brasil, finalmente decidiram esboçar uma reação, que é essa que eu trago para vocês agora. Eu vou te contar agora, obrigada novamente, Clarissa, que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, divulgou... Essa aí é a jornalista que chama o Bolsonaro de Bozo, tá? Só para lembrar. Uma carta aberta em que faz um alerta ao Supremo Tribunal Federal sobre o que tem ocorrido justamente com tudo isso que nós estamos conversando, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse assunto, inclusive, é destaque em nosso site, então a gente faz aqui uma dobradinha com o estúdio. O que ocorre? Para a OAB, a prisão e a imposição de medidas cautelares severas impõem a todos uma reflexão séria e dizem: é necessário reafirmar que medidas penais, especialmente as que limitam a liberdade, devem ser adotadas com fundamento inquestionável e com pleno respeito às garantias constitucionais. Desculpa. Por que a OAB não disse nada quando Felipe Martins foi preso? Quando o Daniel Silveira foi preso e eles elasticizaram o flagrante e criaram um tal de flagrante perpétuo. Sabe por quê? Porque estava na mão dessa peste aqui, ó. Essa porcaria de cidadão aí. Mas vamos lá. Inclusive, o direito à liberdade de expressão, diz o texto. No documento... Não, eu não acredito que eu vi isso. A OAB defendendo a liberdade de expressão? Não é possível. A ordem fala que em zelar, né, para que qualquer cidadão seja julgado conforme o devido processo legal. Sem isso, abrem-se precedentes perigosos que podem amanhã atingir qualquer direção político-ideológica. Segundo a ordem ainda, a atuação do Supremo deve seguir os princípios que sustentam a própria democracia. Fundamental, dizem... Peraí, OAB, o Alexandre de Moraes soltou centenas de ordens de censura derrubadas de perfis sem fundamentação nenhuma. E agora vocês acordaram para a vida? Tudo bem, não tem problema. A gente recebe. Abre aspas. Fundamental o respeito às prerrogativas da advocacia, como o sigilo profissional, o acesso pleno aos autos dos processos e a sustentação oral síncrona. Não tem sustentação oral mais. A advogada agora grava um videozinho e manda no sistema do judiciário, do STF, para eles não assistirem. Que são garantias
constitucionais, em verdade, do cidadão destinatário do direito de defesa. Fecha aspas. Expusemos aí, portanto, para vocês essa carta que foi feita pela Ordem dos Advogados do... Uma carta atrasada talvez uns 6 anos, mas querendo ou não, bem recebida. Está na hora de todas as organizações, todas as ordens, associações, todos os grupos, todo o povo brasileiro se unir contra essa ditadura. Eles estão enfraquecidos nesse momento, já estão abandonando o ditador maior que o Alexandre de Moraes. Barroso já cogita até sair do STF para ver se evita Magnitsky, mas não vai evitar, ele participou da interferência nas eleições, isso aí está comprovado documentalmente. Mas finalmente a OAB reagiu. A OAB que deixou o advogado hoje no Brasil virar um lixo. A maior reclamação dos advogados hoje era que eles queriam dinheiro de volta que eles gastaram nas mensalidades das suas universidades, porque nada do que lhes foi ensinado existe ou é aplicado hoje. Hoje o que é aplicado é o que está na cabeça careca do Alexandre de Moraes. Não existe mais Constituição. O que existe é que o Alexandre de Moraes interpreta. Aí ele interpreta flagrante perpétuo, ele interpreta que agora a delação basta sem prova nenhuma, ele interpreta que pode dar prisão preventiva ou prisão domiciliar sem passar pela turma, sem ser provocado pelo Procurador-Geral da República, ele interpreta que pode censurar milhares de pessoas sem fundamentação. Ele interpreta que pode ignorar pareceres da PGR de soltura de uma pessoa doente até que ela morra na prisão. Finalmente, OAB, finalmente,